Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do CEREC, da técnica, de como funciona essa nova tecnologia e os materiais que a gente está utilizando, da técnica Skin, também está acoplada também a toda essa tecnologia do CEREC, e vamos mostrar alguns casinhos para vocês. Então vamos lá. Então esse caso inicial é de uma paciente então, que ela já fez aí um tratamento reabilitador e ela infelizmente teve uma fratura da coroa, da parte da adaptação, e acabou se soltando esses dentes anteriores. Então, um caso que nem o dela, existe uma limitação muito grande no que diz respeito à parte estética. Então, tanto para o profissional e até pela própria aceitação do paciente. Então, às vezes é muito difícil o dentista conseguir acertar um dente só, principalmente um dente anterior. Então, existe aí nesse caso dela especificamente, às vezes até a necessidade de sempre a gente estar conseguindo unir nesse tratamento que a gente tem a intenção no momento, do dente vizinho, que acaba sendo de uma certa forma visualmente mais simétrico, que é o que a gente sempre tenta encontrar. Então é como se eu fosse olhar uma pessoa de frente, olhar os dois dentes. Eu vou sempre estar tentando comparar um com o outro. A partir do momento que eu já estou envolvendo mais um dente lateral, naturalmente a gente vai tentar já, quando a gente olha, visualizar o dente do lado. E assim a gente vai indo até os dentes mais posteriores. Até porque, né, Gia, como ela já tinha esse tratamento reabilitador feito há algum tempo, por mais que a porcelana ela não pigmente, mas ela tem uma pequena mudança de tom com o passar dos anos em boca. Então, nunca uma porcelana colocada nova ali, naquele dente, ia dar exatamente o mesmo tom do outro incisivo central. Isso mesmo. Então, por isso também a necessidade da gente substituir os dois. Então, o que a gente acabou realizando nesse tratamento dela? Algumas dessas duas técnicas que a gente tem aí apresentado para vocês nos últimos programas, que está vinculando uma filosofia, um tipo de planejamento, que seria o DSD, com um avanço aí do Skin, idealizado ali pelo professor Paulo Cano e pelo Livio Yoshinaga, onde a gente consegue replicar a face de dentes naturais de modelos. Por exemplo, a gente tem modelos de dentes naturais, a gente replica essa face, para depois fazer o trabalho todo ele em CAD/CAM, todo ele automatizado. Então a máquina já copia, faz uma cópia natural. Então ela está copiando uma face de dente natural, o que torna o tratamento e o resultado final muito mais estético e muito mais harmônico. No caso dela aqui, há uma limitação, lógico, a gente só está fazendo os dois dentes da frente, mas eu posso fazer os dois, eu posso fazer a boca toda, eu posso fazer inferiores, posteriores, o que a gente precisar fazer em função de cópias de dentes naturais. Então, continuando o caso dela, então ela houve aqui um afrouxamento da região do pino, então a gente acabou removendo esse pino, porque ela tinha um pino ali relativamente estreito, e faz todo um trabalho por baixo. Então, como é que a gente vai fazer esse caso dela para que ela não fique sem dente e para que a gente possa idealizar os skins? Então, numa primeira sessão, logo no início do tratamento, a gente pode fazer uma moldagem dessa paciente, porque a gente não fez ainda nenhum tipo de planejamento, e para não perder tempo e para poder gerar essa possibilidade de um planejamento no DSD, no Digital Smile Design, a gente também tem que deixar a paciente de uma certa forma mais segura, para que aquele dente não fique soltando com tanta facilidade. Então a gente faz um provisório, esse provisório dela pode ser baseado no que ela já tinha em boca, para que a gente então possa idealizar esse planejamento do DSD juntamente com o Skin. Fazer um novo projeto, na verdade, né? Novo projeto de sorriso Então dela. aí esses dois dentes anteriores dela, então são dois dentes provisórios em acrílico, normais, uma cópia daquilo que ela já tinha. Então a gente tem agora uma imagem aqui um pouco mais ampliada para poder visualizar. São dois provisórios que estão unidos, então eles também não têm a melhor, o melhor acabamento e tal, porque eles são unidos, porque um dente tem uma coroa e um dente tem uma faceta. Então são materiais que a gente, se deixar eles isolados, existe um risco grande nessa fase do tratamento dessa faceta ficar soltando, e a gente não queria ter esse problema com a paciente. Então o que a gente está agora, o que a gente está idealizando agora? Em cima desses modelos, então essas aqui são imagens já 3D, são imagens que foram feitos escaneamentos dos modelos do Ian Haitó. Então o que ele fez foi ele que de uma certa forma fez aí um banco de dados de modelos de bocas de pacientes com dentes perfeitos, ou que ele, do ponto de vista dele, bem alinhados, com tamanhos bonitos, com formatos bonitos, ele criou um banco de dados. Então isso que a gente está vendo na tela é um desses modelos aqui, que estão aqui nessa caixa.
Então, tem aí na quantidade, são, se eu não me engano, são mais 3 caixas dessa aqui, são 48 modelos e mais alguns inferiores. Então, desses modelos que a gente tem de dentes naturais aqui, de cópias, como vocês estão vendo aí na tela agora maior, então já está uma imagem agora 3D, e essa imagem aqui, eu vou até circular lá para vocês, então eu faço o quê? Eu copio a face anterior do dente, que eu vou escolher. Então, lateral, canino, no caso dela em questão, os anteriores. Então a gente vai fazer uma cópia desses dentes anteriores. Como é que se faz isso? Eu vou pegar aqui um modelo para mostrar para vocês, então eu vou dar um exemplo. Então vamos supor que eu vou pegar este modelo aqui que eu tenho agora em mão. Então eu vou pegar esse modelo e vou fazer um molde disso aqui. Esse molde, então, é como se eu fosse fazer mais ou menos assim. Eu vou adaptar esse material de moldagem aqui na frente. Então eu vou esperar o tempo de presa do material, demora ali alguns minutinhos, então ele vai endurecer. Quando eu tiro, eu tenho então essa imagem aqui e aqui me criou essa imagem. Quando eu tenho esse modelo aqui em mãos, o que isso aqui me dá a possibilidade? De criar agora, em cima então, disso aqui, as faces dos dentes que eu gostaria de trabalhar. Por exemplo, os dentes centrais, os dentes laterais. Por quê? Como é que eu cheguei nesse resultado aqui? Porque eu já fiz um planejamento prévio lá no planejamento digital, onde eu já selecionei que o modelo que eu gostaria era esse que eu mostrei para vocês, em função da altura e da largura. Aí eu estou replicando essa imagem nesse mocapzinho aqui de silicone, e é onde eu vou construir a minha face de resina, que seria o meu skin. O que é esse skin? Então essa face é essa película de resina muito fina, que a gente tem as características e as nuances de faces e dentes naturais. Então é uma textura que a gente vê, vocês botar aqui de ladinho, ela é bem fininha, tá? E ela tem todas as características, toda a textura, todo o formato de um dente natural. Então essa é a grande vantagem que a gente tem hoje com relação a esse tipo de trabalho. Eu posso, por exemplo, numa primeira visita, às vezes rapidamente, se eu já tiver nessas resinas aqui, algumas feitas, adaptar rapidamente na boca do paciente para que ele já possa até avaliar se ele já gostou. Então assim, a gente acaba cada vez hoje tendo a possibilidade maior de fazer uso disso aqui pelo fato de ter modelos e poder ter a possibilidade de replicar isso quantas vezes a gente quiser. E aí então, isso aqui, fazer manualmente, fazer na técnica convencional, mandando o trabalho que a gente do nosso paciente para o laboratório, para que ele possa fazer o enceramento, eu já estou deixando toda a parte artística para o técnico. Então assim, aí com relação ao técnico, vai depender logicamente do tempo dele de trabalho, quanto tempo ele vai demorar para me devolver, se vai ficar dentro daquilo que eu imaginava, porque ele está trabalhando daí em cima do modelo, não mais em cima da boca. Então assim, tem algumas variáveis, que é o que se faz logicamente de uma maneira mais tradicional, mais convencional. A gente também acaba utilizando, em alguns casos, dessa forma na clínica, só que hoje em dia, a gente, pelo fato de ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de possibilidade, a gente está agilizando o tratamento para o nosso paciente e, além do mais, eu estou deixando depois os trabalhos definitivos, com os materiais definitivos, com formas de dentes naturais. Então, isso é um grande diferencial que a gente pode estar passando aí para vocês. Então, na sequência, a gente fez aqui um desenho, então já tem uma simulação do formato que eu quero, é como se fosse uma sequência do planejamento digital. Aí a facetazinha em resina, isso é uma resina, é a mesma resina como eu mostrei para vocês agora há pouco manualmente, é uma resina como se fosse para fazer restaurações, então ela tem as suas resistências, mas ela serve para a gente simplesmente para o escaneamento, porque o material definitivo de eleição nesses casos sempre vai ser materiais cerâmicos, porque eles têm maior durabilidade, ele tem maior brilho, tem uma maior possibilidade de cores e assim por diante. Então, o que está acontecendo agora na imagem, na tela que a gente está vendo? Então, eu fiz um desgaste agora do meu provisório, que eu fiz lá um provisório para ela rapidamente. Então, eu estou tirando a face do meu provisório, porque vamos supor, eu não gostei do formato, eu quero proporcionar para ela um trabalho diferenciado, com características de dentes naturais. Eu lá com uma broquinha, nesse sentido, eu vou desgastar a face do dente. Coloco aqui uma bolinha de resina e aquela minha face que eu tinha antes, eu vou começar a adaptar aqui em cima. Então vocês começam a ver aqui do ladinho que começa a escoar um pouquinho do material, ela está aí levemente inclinada e assim por diante. Mas olha como ficou fácil agora para o dentista poder trabalhar e corrigir isso.
a gente está percebendo que está levemente inclinado para o lado de lá, por exemplo. Se o técnico me manda isso feito no modelo de gesso, encerado, e mandou torto, eu perdi todo o trabalho. E aqui o que eu faço? Eu vou lá, manualmente, peço uma vez para o paciente ficar de pé e vou lá, corrige um pouquinho a angulação, pronto, já acertei. Sem ter que mandar para o técnico para corrigir toda a textura da face desse dente. Então olha a facilidade que criou para o profissional esse tipo de técnica. Lógico, no consultório a gente demanda um pouco mais de tempo para esse tipo de atendimento, só que o decorrer de todo o trabalho ficou mais simples. Porque eu não preciso mais ficar provando, testando, porque eu já fiz isso tudo numa primeira ou numa segunda sessão já, tá? E aí assim a gente fez com os dois. Corrige, adapta e vai fazendo todos os acabamentos que precisa. E aí se a gente começar a voltar, numa imagem, aqui era o dente do provisório dela, que era uma cópia do que ela tinha antes. Olha como a gente percebe que isso aqui é plano, chapado, sem textura. E aí um dente que a gente já começa a fazer uma cópia de dentes naturais, olha como já tem texturas, ranhuras, que é uma cópia de dente natural. Tá? Isso é uma grande diferença que se cria hoje em dia com esse tipo de possibilidade, com esses artifícios. Então a gente tem aqui os dentes com os provisórios, tá? Que ela tinha, olha como eles são planos, e aqui ela tem skins na boca, adaptados sobre os provisórios delas antigos. Tá? Os skins são as facetas de dentes naturais de resina coladas, mas que são novos provisórios. Novos provisórios. Né? Então, ela está usando provisórios baseados em dentes naturais. Por quê? Isso que a Morgana bem comentou é o seguinte. Então, nesse caso dela, a gente está até nessa fase. Então, embaixo aqui vocês estão vendo skins. Então, faces de dentes naturais sobre os modelos, sobre os provisórios. Então, o que eu vou fazer agora? Como a gente já mostrou, o paciente viu, se ele gostou, ele aceitou, ele aprovou, passa-se todo por uma avaliação de fotos, de vídeo, se for o caso, para que ele veja e ele curta, participe do seu tratamento. Não, é isso mesmo. Gostou? Pronto. Então ele vai ficar com o provisório nesse momento e a gente vai escanear a boca toda. Então com o scanner hoje intraoral da Sirona, o CEREC, que é o sistema CEREC, então a gente vai escanear a boca dessa paciente. Então eu vou escanear, onde ela tem dente vai escanear dente, onde ela é provisório vai escanear provisório. Só que o sistema não sabe identificar o que é o que. Ele não sabe dizer se é dente natural, se é dente de acrílico ou se é dente de porcelana. Ele está imaginando que é dente. Só que então a gente lá no sistema vai definir algumas fases do que a gente pode depois mudar. Então o que acontece agora? Eu vou escanear isso ali, vou fazer o preparo do dente definitivamente, toda a parte interna. Tirar o provisório. Tirar o provisório, refinar o preparo e vou escanear o preparo. Depois de escaneado o preparo, aí então o próprio computador vai juntar essas duas imagens e aí eu vou só fazer uma transferência, porque eu já gostei de tudo isso aqui. Eu só preciso agora transferir para o modelo onde tem os preparos. E aí que material a gente vai acabar utilizando? Aí existe uma infinidade de materiais. Então existem, por exemplo, que nem esse aqui, que é um material chamado IMEX, que é um disilicato de lítio. Ele vem nessa cor aqui, roxinha, mas depois que ele sai do forno, ele vai sair na cor que ele está descrito aqui nas suas características. Então aqui é a cor A1. Eu posso ter aí outros tipos de materiais, a própria cerâmica. Então aqui é uma cerâmica também da Ivoclar, o Emprescad Multi porque ele tem multicamadas. Então, ele já vai me dar a possibilidade de nuances de cores no próprio material. É porque o dente, às vezes, ele não tem um tom não só, é ele é um degradê, na verdade, né? Mais próximo à gengiva, ele é um pouquinho mais escuro, aí depois ele vai se tornando um pouco mais claro, às vezes na parte da pontinha da incisal ele é até um pouco transparente, e esses blocos já vêm com toda essa camada variação de cores, de camadas. Essa variação então, de cores. É diferente, por exemplo, eu pegar um bloco que nem esse aqui, que a gente diz que é um bloco monolítico, é uma cor só, e aí a gente vai fazer aqui pigmentações, pinturas, maquiar esse bloco, logicamente não nessa cor roxa, porque quando ele sai do forno, ele vai sair na cor de uma porcelana que a gente pré-definiu, vamos supor, semelhante a essa aqui. E aí a gente pode também, mesmo nessa multicamadas aqui, que tem várias cores no mesmo bloco, eu posso ainda refinar, pigmentar, criar pigmentos ou texturas, refinamentos de detalhes que deixam cada vez mais naturais. E como é que funciona isso? Então, de um bloco que nem esse, que a gente tem, por exemplo, aqui um outro material, eu tenho um bloco que nem esse aqui, que ele vai ser então encaixado lá na fresadora. Como já está todo o design feito no sistema, no software, aí depois então eu vou mostrar aqui um outro exemplo para vocês de um dente que já foi iniciado o processo dele de fresagem aqui, ó. Então aqui eu tenho um bloco que nem esse aqui, que ele vai ser então encaixado lá na fresadora. Como já está todo o design feito no sistema, no software, aí depois então eu vou mostrar aqui um outro exemplo para vocês de um dente que já foi iniciado o processo dele de fresagem aqui, ó.
Então eu tenho aqui o processo onde já a máquina já iniciou a fresagem numa etapa, eu só cortei o processo para que vocês possam entender. É um molar, né? Um dente posterior. Não é logicamente do trabalho que a gente está fazendo, mas para que possam entender de como é que a máquina vai usinando. Então esse nome que se dá é uma usinagem, que eu estou lá, ó, tenho uma vista de uma lateral, como se fosse aqui a parte oclusal do dente. Aqui eu tenho a parte interna do dente, onde ela é encaixada lá no remanescente que tem na boca. E aqui um estágio um pouquinho mais avançado. Aqui eu já desgastei um pouco mais. Ó, então aqui é como essa partezinha de interna aqui, é onde eu vou encaixar na boca. Uma vista lateral, e aí eu posso saber o quanto que eu posso encaixar isso no bloco e assim por diante. Então essa imagem aqui é como se eu tivesse nessa posição que vocês estão vendo aqui, é onde ela vai lá e encaixa no dente. Tá? Então essa é a posição que eu vou lá, terminou de usinar, se faz toda a parte de polimento, acabamento e pigmentação, vai para o forno para tomar brilho de uma certa forma melhor, e aí a gente pode fazer então a cimentação em boca. E isso tudo, né, Gia, numa única consulta, sim, às vezes, casos né? assim, então... casos que nem esse do molar, por exemplo, se faz numa sessão única. Uma sessão um pouco maior, mas uma sessão única. O que torna muito mais eficiente, sim, né? Com certeza.